Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 52 de arte e hoje vamos falar de perspectiva, né? Que é esse elemento aí crucial para dar profundidade para um desenho, para uma pintura. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. A perspectiva, então, ela é responsável por causar essa sensação de tridimensionalidade, né? Tornar uma superfície plana, então, numa ideia aqui de profundidade, né? É aquela sensação, então, que continua, né? Que tem uma profundidade. Na história da arte, esse termo é empregado, então, de modo bem geral, para designar aí os mais variados tipos de representação de profundidade espacial. No exemplo da imagem, a gente tem então, né, o que mostra um prédio, uma construção, é uma pintura do Dirk van Dellen e é um dos precursores dessa maneira de representar, então, trazendo essa profundidade nas pinturas. Foi no Renascimento lá, né, no século XV, XVI, que a pesquisa científica, então, dá a visão, dá lugar a uma ciência da representação, que altera, então, de modo radical o desenho e a pintura e a arquitetura, inclusive. As conquistas, então, da geometria e da ótica ensinam a projetar objetos em profundidade, então, pela convergência de linhas, né, aparentemente paralelas em um único ponto de fuga. E tudo se resume a isso, a esse ponto de fuga, tá? Aqui nós temos uma simulação dessa perspectiva aplicada, então, à Última Ceia, né? Esse afresco do Da Vinci. Então, a gente percebe que o ponto de fuga que eu me refiro é aonde todas as linhas, que a gente tem, essas linhas imaginárias, se unem, que é representado aqui bem na face de Jesus Cristo. Então, tudo se alinha àquele ponto central, tá? Isso é a perspectiva e nos dá essa sensação de profundidade do cômodo. Assim, então, ela torna uma pintura, um desenho mais realista, tá? E marcou, então, aí esse período renascentista, né? Desses artistas, então, que estavam atuando nesse período. E além, né, de tudo isso, em muitos casos a perspectiva dava e ainda dá, então, essa sensação de participar das cenas retratadas. Se assemelha muito a uma fotografia, né, de uma paisagem, de um local, porque tem essa representação, então, o mais real possível. Quais são esses elementos, então, da perspectiva? O ponto de fuga, eu já comentei ali, né? Que é esse ponto, então, central que une todos. Temos também o ponto de vista, a linha do horizonte e as linhas de fuga. Tudo isso é importante para que você consiga construir, então, uma imagem, um desenho com profundidade. Vamos em partes. A linha do horizonte é o quê? É a linha de divisão, então, do céu e da terra, tá? Se a gente parar beira-mar e observar, é nítida essa linha de divisão. Numa paisagem com prédios, né, como o exemplo que eu trouxe aqui, ou ali com esse desenho das árvores, já é mais difícil identificar. Mas é o quê? É justamente essa linha, então, que divide. No caso desse exemplo que eu já fiz aqui, nós temos o quê? Essa linha imaginária. Nós não vemos porque trata-se de uma cidade, mas é essa posição, então, que representa, é o nível dos olhos do observador que separa, então, o céu da terra. Para que a gente tem que ter essa linha do horizonte definida? Para a gente ter o ponto de vista, que é da onde eu estou observando. Ali, o exemplo da tela, a pessoa está observando, então, né, próxima à rua. Aqui, eu estou também observando aqui, como se fosse na minha mão, que é onde vai guiar, então, a localização do meu ponto de fuga, que é o próximo, tá? É a partir, então, das linhas que se cruzam. Linha do horizonte, ponto de vista, a união dessas duas linhas é o meu ponto de fuga. É nesse ponto de fuga que todas as linhas vão se encontrar, tá? É ali, por exemplo, uma paisagem de um trilho de trem, de um túnel, de uma rua, lá onde tudo some, tá? Em alguns tipos de perspectiva, são necessários 2 ou mais pontos de fuga. No meu
exemplo, tem somente um ponto de fuga. No exemplo da tela, são 2 pontos de fuga. Vejam que há a linha do horizonte, então, e há 2 pontos de vista que vão dar origem a 2 pontos de fuga, trazendo, então, essa visão mais de ângulo, né, da casinha, que é o exemplo aqui. Vejam que todas as linhas, elas vão de encontro ao ponto de fuga. Claro que depois tudo essa sobra é apagada, mas você tem um resultado de um desenho tridimensional muito bom. As linhas de fuga, elas vão ser essas linhas imaginárias, então, que dão esse efeito, né? Elas direcionam para o ponto de fuga. Então, essas linhas, elas afunilam, né, em direção a um ponto, dando essa sensação de profundidade. Vejam no meu exemplo, outra ferramenta indispensável para um desenho em perspectiva, régua, tá? Por quê? Eu preciso alinhar tudo a esse meu ponto de fuga que é aqui nesse prédio, ó. Todas as minhas linhas eu fixo aqui, ó, todas elas se encontram nesse ponto. Então, essa é a inclinação perfeita, então, para se constituir essa perspectiva, tá? Agora, uns desafios aí, tá? Quantos pontos de fuga, né, temos nesta imagem, então? E aonde estão eles? Trago isso para o quê? Primeiro, o ideal é começar com um desenho de observação. Você olhar uma imagem e tentar reproduzir, tá? Porque a partir daí você começa a prática vai te levar a fazer um desenho de memória, a pensar um prédio diferente, uma paisagem diferente e criar. Então aqui, ali está, temos um ponto de fuga e ele se encontra lá onde todas as linhas se unem. Aonde estaria a linha a linha do horizonte? Aqui nesta faixa. E aqui o meu ponto de vista. Então, esse ponto de fuga direciona todas as demais linhas. Nesta imagem, quantos pontos de fuga são e aonde estão? Nesta imagem, nós temos 2 pontos de fuga. Sempre, geralmente, em representação de cidades, esquinas. Quando são representadas esquinas, possuem 2 pontos de fuga, que é essa visão que vai para frente, né? Então, nós temos aqui essa esquina, o prédio central e as 2 ruas laterais, então, que somem, né, até na linha do horizonte. Agora, eu quero convidá-los a praticar, então, comigo, esse desenho de perspectiva, tá? Eu vou utilizar uma canetinha para ficar melhor a visualização, mas lápis, por favor, lápis grafite e não muito forte, para não marcar a folha e você conseguir, então, apagar essas sobras de linhas que vão ter. Reparem que o modelo que eu fiz já previamente aqui, eu me inspirei na imagem que está do exemplo, tá? Não fiz a sombra com o grafite, só contornei com uma caneta de ponta fina, então, mas ela tem a mesma ideia. Primeiro, a minha linha do horizonte, né? Eu localizando ali, ó, ela está beirando esse prédio, então, dos fundos. Eu vou ter a minha linha do horizonte aqui onde está a minha régua. Eu não vou riscar para não dar assim uma poluição de linhas e daí não dá para entender, mas é ali onde a minha régua está posicionada. O meu ponto de vista, ele está bem na borda da folha, considerando que o desenho todo é a dimensão da minha folha. Então, o meu ponto de fuga vai estar ali, ó. Tá? Eu vou fazer uma bolinha de fuga para que dê para ver um pouco melhor. Então, é onde tudo se une. Não está no centro da página, da folha, está bem na lateral. O que eu fiz? A primeira coisa desse meu modelo, tá? Eu vou delimitar, então, aonde começam os prédios. Eu vou delimitar a minha calçada. Não precisa ser idêntico, não precisa ser aí, né, cada milímetro e tal, mas é a tua referência, a tua inspiração de imagem. Para isso, sempre a minha régua vai partir do ponto de fuga, vindo para cá. Essa vai ser a minha linha de fuga, mas também faz parte do desenho porque é essa bordinha, então, a primeira linha da calçada. Vejam que no meu esboço eu fiz a imagem do meio fio, né? Então, ali na tela temos somente uma linha, mas eu quis fazer 2 para dar essa sensação, então, desse meio fio, né, da calçada. E a outra rua, então, que vem formando aqui. Então, essa é a minha primeira visão da rua. Depois disso, vou começar com esse prédio aqui menorzinho, que tá bem visível, que é essa aqui que eu fiz uma sacadinha aqui nele, tá?
O que eu faço? Tudo que está de frente para mim, eu tenho aqui horizontal. Vejam que toda parte de cima dos prédios, olha aqui, ó, elas ficam horizontais. Então, ele não precisa ir para o ponto de fuga, só o que está em profundidade, tá? Então, para este prédio aqui, eu vou delimitar a altura dele. Então, eu vou começar ele, vou até, ó, passando do meio da folha. Vou delimitar a altura. Opa, fiz uma linha curvada lá. Delimitei a altura dele. E eu vou o quê? Esse retângulo aqui, ele é todo horizontal, por quê? Ele está de frente para mim, né? Eu, observador, estou então olhando para essa rua. Vou delimitar aqui a minha lateral do prédio. Agora, a fachada do prédio está em perspectiva, então é isso que eu vou traçar, então, indo de encontro aqui. Eu vou tracejar o que viria a ser apagado, porque é o caminho que faz. Como eu já estou habituado a criar um desenho assim, você pode ir direto, como eu fiz, só traçar a linha do prédio, descer aqui a vertical e eu já tenho a estrutura do prédio, tá? Se você ainda está inseguro com isso, faz a linha toda, depois apaga, tá? Aqui, ó, desconsiderem, a canetinha escapou. Agora, para as portas e janelas. Tudo que é vertical e horizontal permanece. Então, vejam que todas as linhas, tanto as verticais quanto ali a horizontal, não vão para o ponto de fuga, ok? Para fazer essas janelas, por exemplo, eu vou o quê? Seguir do meu ponto de fuga para ver a inclinação delas, tá? Então, eu já vou fazer só pequenos traços aqui, dando o começo delas, tá? E aqui embaixo, vou aguardar para quê? Para eu ver, então, até onde elas vão, tá? As verticais, lembrando, eu vou somente traçar vertical. Não preciso aí me preocupar com ponto de fuga nenhum. Só o que realmente inclina, tá? Linhas inclinadas vão para o ponto de fuga. Então, vejam, já fiz um pouquinho mais curto para eu conseguir ver até onde elas vão. Para eu criar essa minha janela aqui, ó. Agora, a porta da mesma maneira. A linha, o vertical permanece. Usando esse ponto de fuga e essas linhas de fuga, você tem uma sensação de que tudo que está mais perto de você, mais aqui na beirada da folha, é maior. Por isso, toda essa parte desse prédio parece muito maior do que essa, porque é essa profundidade, tá? E aqui vamos fazer uma portinha vertical, as fechaduras. Então, eu tenho um primeiro prédio. Aqui, eu imaginei que a rua continuasse, então veja que eu já fiz um pouco diferente, né? No meu exemplo, e lá na tela, o prédio vem para a lateral, mas nada impede que ele continuasse, né? Que essa rua seguisse aqui para fora da folha, imaginando. Agora vamos para um prédio mais atrás, para ver como dar essa sensação que ele vai para o fundo, tá? Eu vou dar um exemplo desse aqui atrás, ó. Que, então, tem mais um aqui na frente. Vou fazê-lo aqui rapidinho. Então, vejam, linha horizontal permanece horizontal, ok? Vertical, então eu fiz, ó, só linhas retas. Agora, para dar essa caída aqui, eu vou sim ligar com o meu ponto de fuga. Linho ali, alinho ali, venho e finalizo para cá. Vejam que aqui eu não fiz o tracejado. E aí eu faria as portinhas, janelas e tal. Agora, esse prédio lá do fundo, vejam que essa linha sai da metade desse prédio, então eu vou fazer um mais alto aqui. E ele faz essas linhas retas, vamos dizer, até aqui, assim. Vamos fazer um prédio bem grandão. Com a canetinha é ruim, porque se você, erra, dá um deslize, ele não tem como apagar. Então, fiz essa parte aqui, ó. Aqui na minha régua eu representei ele mais largo, tá? Vou criar um pouco ali. Lembrando, a linha inclinada vem aonde? Em direção do ponto de fuga. Então, até onde ele vai aqui atrás, eu vou definir pelo meu ponto de fuga. E vou chegar lá no final. Vejam que se eu quiser fazer mais um aqui na frente, vai ser esse. Então, assim você tem o quê? A profundidade do seu trabalho.
Agora, enfim, não vou chegar até o final, mas ali atrás, como é que eu posso dizer? A rua, ela acaba se dividindo. Como eu faço isso? Aqui no final eu apago esse meu ponto de fuga e crio aí uma linha horizontal que vai representar esse meu último prédio e que vai dar a ideia, então, que a rua ela continua nessas laterais, tá? Então, é como se eu apagasse esse meu ponto de fuga e tivesse apenas essa rua, então, que vai ou para a direita ou para a esquerda. Eu sei que parece muito confuso, né? Nesse esboço todo aqui, por isso eu já trouxe um modelo mais finalizado para ver que é possível sim você observar. Quanto mais detalhes você observar numa referência, numa imagem, melhor é para a tua prática, o teu exercício, então, desse tipo de desenho, ok? Enfim, pratiquem. Tá aí um desenho, né? Esses slides têm várias ideias aí para você observar e criar os seus próprios desenhos, ok? Um abraço e até a próxima!